Em um mundo onde a pressa e a indiferença deixam histórias invisíveis, um encontro improvável entre um idoso esquecido e um jovem deputado transformou dor em coragem e solidão em união. Mas o que acontece quando a luta pela dignidade enfrenta forças maiores e mais cruéis do que eles jamais imaginaram? Quando Joaquim, um idoso artesão, finalmente encontra um momento de esperança ao lado de Nicolas Ferreira, a chegada de um empresário ambicioso ameaça destruir tudo. Em meio à pressão, humilhação e novos desafios, Joaquim descobre que o verdadeiro inimigo não está apenas nas ruas ou no sistema, mas dentro de si mesmo, e a decisão que ele tomará mudará suas vidas para sempre. Em uma tarde nublada no coração de Belo Horizonte, uma pergunta ecoa no ar. Até onde você iria para recuperar a esperança perdida? Joaquim, um idoso de 78 anos, carrega não apenas o peso de sua idade, mas também o fardo de uma vida marcada por batalhas e perdas. Com o olhar cansado e a mão trêmula, ele tenta vender seus pequenos bordados em uma esquina movimentada, onde a vida passa rápida e indiferente. Para muitos, ele é apenas mais um ancião invisível, mas dentro de seu coração habita a saudade de sua falecida esposa e a dor indelével de um filho perdido para a violência urbana. Seus bordados, feitos com amor e nostalgia, contam histórias que poucos se dispõem a ouvir. O cenário é um labirinto de ruas e prédios onde a pressa e a indiferença dominam. A cidade, com seu clima cinza e suas vozes apressadas, reflete a solidão de Joaquim, que, em meio à agitação, busca a dignidade que lhe foi roubada. É nesse ambiente de desespero e esperança que surge Nicolas Ferreira, um jovem deputado conhecido por sua postura firme e ideais fortes. Ao cruzar com Joaquim, algo o impulsiona a parar e escutar. O que começa como uma conversa simples, logo se transforma em um momento de revelação, onde as feridas e as lutas do velho ressoam com as aspirações de um jovem que deseja fazer a diferença. O principal conflito surge quando Nicolas percebe a urgência da situação de Joaquim. A necessidade de remédios e o peso das obrigações diárias se tornam um obstáculo emocional e psicológico para o idoso que luta contra a sensação de abandono. Nicolas, tocado pela vulnerabilidade de Joaquim, sente uma responsabilidade crescente. Ele decide agir, mas essa decisão não é apenas sobre ajudar um homem em dificuldades. É uma jornada que o levará a confrontar suas próprias crenças e a verdadeira essência da solidariedade. Essa conexão inesperada entre dois mundos aparentemente distintos promete não apenas transformar a vida de Joaquim, mas também desafiar Nicolas a reavaliar seu papel na sociedade. A história de encontros improváveis começa a se desenrolar, trazendo à tona questões de esperança, dignidade e a força das relações humanas. Joaquim sentia a pressão crescente do peso da vida que levava. A cada dia que passava, a venda de seus bordados tornava-se mais difícil. As vozes apressadas ao seu redor pareciam ecoar em um tom de indiferença, e ele sentia que sua presença ali se tornava cada vez mais invisível. Ansiava por um dia em que pudesse ser escutado, e a presença de Nicolas despertava nele uma esperança que há muito estava adormecida. No entanto, a realidade logo o confrontou, pois a situação financeira de Joaquim era precária. Ele enfrentava não apenas a falta de vendas, mas também os altos custos dos medicamentos necessários para controlar sua saúde debilitada. A cada consulta médica, a conta crescia, e a ideia de pedir ajuda a alguém, mesmo a um jovem deputado, parecia-lhe uma humilhação. Nicolas, por sua vez, havia se comprometido a ajudar Joaquim, mas logo percebeu que a burocracia do sistema de saúde e as dificuldades econômicas em sua cidade eram obstáculos imensos. Ele se viu lutando contra instituições que, embora fossem criadas para ajudar, frequentemente falhavam em cumprir seu papel,
Nicolas tentava mobilizar apoio, mas a resistência de alguns colegas políticos que viam a situação de Joaquim como um problema individual e não como uma questão social, o frustrava. Essa resistência não apenas testava suas convicções, mas também o levava a questionar se realmente poderia fazer a diferença. Enquanto isso, o assistente de Nicolas, Rafael, um jovem idealista, enxergava a luta de Joaquim como uma oportunidade de mostrar seu valor, mas suas abordagens eram frequentemente ingênuas. Ele propunha reuniões e eventos que não se concretizavam, e isso gerava desconfiança em Joaquim, que começou a acreditar que a ajuda era apenas uma promessa vazia. Essa dinâmica criava um emaranhado de emoções, onde a esperança de Joaquim se misturava com a frustração de Nicolas e a inexperiência de Rafael. A sensação de abandono começou a pesar no coração de Joaquim. Ele sentia que havia feito tudo certo na vida, mas as circunstâncias o haviam deixado à margem. Ao mesmo tempo, a luta de Nicolas contra o sistema o forçava a encarar suas próprias limitações e a necessidade de colaboração verdadeira. O que deveria ser uma amizade solidária tornava-se um campo de batalha emocional, onde ambos precisavam confrontar suas vulnerabilidades e medos. A conexão entre os dois mundos começou a se estreitar, mas não sem desafios. Nicolas se viu em uma encruzilhada. Deveria continuar lutando contra um sistema que parecia indiferente ou buscar alianças em outros lugares, mesmo que isso significasse se afastar de seus princípios? Joaquim, por sua vez, se perguntava se ainda tinha a força necessária para acreditar em um futuro melhor, especialmente quando as sombras do passado o perseguiam a cada esquina. A busca pela dignidade e pela esperança se tornava uma prova de fogo para ambos, testando suas crenças e a profundidade de sua conexão. O peso da vida de Joaquim se tornava cada vez mais insuportável. Em um momento de desespero, ele decidiu ir ao mercado local para vender seus bordados, na esperança de que alguma alma caridosa se interessasse. No entanto, ao chegar lá, encontrou um grupo de comerciantes que, em tom de deboche, discutiam a sua situação. As palavras cortantes que ouviu como pobre coitado e ele deveria ter vergonha de pedir esmola, feriram seu orgulho. Joaquim sentiu uma onda de humilhação e raiva, que rapidamente se transformou em uma desesperança profunda. Ele voltou para casa, os olhos marejados, questionando se realmente valia a pena lutar. Enquanto isso, a pressão sobre Nicolas aumentava. Ele havia prometido ajudar Joaquim, mas a realidade da burocracia e da falta de apoio começou a corroer sua determinação. O jovem deputado se viu cada vez mais isolado, enfrentando críticas não apenas da oposição, mas também de seus próprios colegas, que o chamavam de idealista. A gota d'água veio quando um projeto de lei que ele havia proposto para ajudar pequenos empreendedores foi rejeitado por um grupo influente, incluindo um amigo de longa data. Essa traição o deixou desiludido, e ele começou a questionar se estava realmente lutando por uma causa justa ou apenas se iludindo com a ideia de mudança. Rafael, o assistente de Nicolas, tentou intensificar a mobilização, organizando uma campanha de arrecadação. Contudo, sua falta de experiência levou a um evento mal planejado que não atraiu a atenção que ele esperava. A frustração de Joaquim aumentou ao perceber que suas esperanças estavam atreladas a um jovem que não compreendia a profundidade de sua luta. A amizade que antes parecia promissora começou a se desgastar, e Joaquim sentia que estava se tornando um peso para Nicolas. A cada dia que passava, a saúde de Joaquim piorava, e ele se via forçado a tomar decisões difíceis sobre seus medicamentos. A ideia de abrir mão de seus bordados, que eram sua única fonte de renda, parecia cada vez mais atraente, mas também aterrorizante. Ele se sentia em um beco sem saída, a pressão financeira e emocional se acumulando como uma tempestade prestes a desabar.
A relação entre ele e Nicholas, que deveria ser um porto seguro, estava se transformando em um campo de batalha. Ambos lutavam não apenas contra o sistema, mas também contra suas próprias inseguranças. A amizade, que parecia inabalável, começou a claudicar sob o peso das expectativas e das pressões externas. Nicholas se viu em um dilema moral. Ele deveria continuar investindo tempo e energia em uma luta que parecia sem esperança ou buscar alternativas que poderiam afastá-lo de seus princípios. Joaquim, por sua vez, se perguntava se ainda havia espaço para a esperança em seu coração. As sombras do passado e as dificuldades do presente pesavam como âncoras, e cada dia parecia uma nova batalha. O que deveria ser um caminho para a dignidade e solidariedade estava se transformando em um labirinto de desilusão e incerteza. Ambos estavam à beira de uma transformação, mas o caminho à frente era repleto de desafios e decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. Certa manhã, enquanto o sol se erguia timidamente no horizonte, Joaquim decidiu que não poderia mais esperar. Ele vestiu a sua blusa mais limpa e, com seus bordados a tiracolo, dirigiu-se a uma feira de artesanato que ocorreria na cidade vizinha. A ideia de expor seu trabalho em um lugar novo despertou uma centelha de esperança que ele não sentia há tempos. Ao chegar, a atmosfera vibrante da feira, repleta de cores e sons, o envolveu como um abraço caloroso. Contudo, ao observar outros artesãos vendendo suas obras a preços justos e sendo admirados, Joaquim sentiu a sombra da insegurança se aproximar novamente. Ele hesitou, pensando se realmente tinha algo a oferecer. Enquanto se preparava para se juntar aos outros, uma voz feminina cortou o ar. Era Clara, uma artista local conhecida por sua habilidade com cerâmica. Ela havia notado o esforço de Joaquim e, com um sorriso genuíno, se aproximou. "Seu trabalho é lindo. Você deve mostrá-lo ao mundo", disse ela com entusiasmo. Joaquim, surpreso e um pouco envergonhado pela atenção, sentiu uma onda de gratidão e renovação. Clara não apenas o encorajou, mas também lhe ofereceu um espaço ao lado de sua banca sem custo algum. O gesto de Clara foi um divisor de águas. Joaquim percebeu que havia pessoas dispostas a apoiá-lo e que ele não estava sozinho na luta. A partir daquele momento, ele sentiu uma chama de determinação acender dentro de si. Ele arrumou suas peças com cuidado e, à medida que as horas passavam, começou a receber elogios e interesse genuíno dos visitantes da feira. Cada sorriso e cada comentário positivo eram como gotas de água em um solo árido, fazendo sua esperança florescer novamente. Enquanto isso, Nicholas, que se sentia perdido em sua luta política, recebeu uma mensagem de Rafael que o informava sobre a feira de artesanato onde Joaquim havia se apresentado. Sem hesitar, ele decidiu ir até lá. Ao vê-lo, Joaquim sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele estava animado por Nicholas ter vindo, mas também receoso de que o jovem não visse o que realmente estava acontecendo. No entanto, ao se aproximar da banca de Joaquim, os olhos de Nicholas brilharam de admiração. "Você fez isso. Estou tão orgulhoso de você", Nicholas disse, sentindo-se inspirado pela coragem do amigo. A presença de Nicholas trouxe um novo impulso para Joaquim. Ele percebeu que sua luta não era apenas por si mesmo, mas também por aqueles que acreditavam nele. Essa realização o fez sentir uma nova responsabilidade, não só para com sua própria vida, mas também para com as pessoas que o cercavam. Com as vendas aumentando e a energia da feira contagiando a todos, Joaquim começou a vislumbrar novas possibilidades. Ele se lembrou das palavras de Clara e da necessidade de expandir seu alcance, talvez criando uma pequena oficina de bordados para ensinar outros a arte que tanto amava. A ideia de transformar sua dor em algo positivo que poderia ajudar outros foi como uma onda de clareza através de sua mente. Aquele dia na feira não apenas revitalizou o espírito de Joaquim, mas também reanimou a amizade entre ele
e Nicolas. Ambos começaram a pensar em como poderiam unir forças. Joaquim com seu talento e Nicolas com sua plataforma política. A partir daí, um novo caminho se apresentava diante deles, repleto de desafios, mas também de oportunidades. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, não mais sozinhos, mas como aliados em uma luta que agora parecia mais possível. A expectativa para o que viria a seguir crescia, e a chama da esperança ardia mais intensamente do que nunca. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, quando Joaquim percebeu que o imprevisto estava prestes a acontecer. Uma multidão se aglomerava em torno da feira, atraída por uma figura que se destacava. Um empresário local, conhecido por sua influência e por sua avareza. Ele tinha uma visão de transformar a área da feira em um centro comercial, deixando os artesãos sem espaço para expor seus trabalhos. Joaquim sentiu seu coração disparar. A notícia de que o empresário pretendia despejar todos os artesãos para dar lugar a um novo empreendimento ecoou como um trovão em sua mente. Nicolas, que estava ao seu lado, percebeu a tensão e perguntou: "O que vamos fazer?" Joaquim olhou para os rostos preocupados ao seu redor, viu a incerteza nos olhos de Clara e nos outros artesãos. Eles estavam à mercê de uma decisão que poderia acabar com seus sonhos. O desafio era claro. Eles precisavam lutar para manter aquele espaço que tanto significava. Joaquim lembrou-se das palavras de Clara sobre a importância de se unir e de como uma voz coletiva poderia ser mais forte. Ele respirou fundo e decidiu que não poderia ficar parado. Ele se levantou e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar para o grupo que se formava. "Nós temos o direito de estar aqui. O nosso trabalho não é apenas arte, é a nossa vida, nossa cultura. Se deixarmos esse empresário tomar conta de nosso espaço, perderemos não só nossas vendas, mas também a nossa identidade." As palavras de Joaquim ecoaram entre os presentes, e lentamente a multidão começou a se agitar, murmurando em apoio. O que antes era uma onda de insegurança, agora se transformava em um mar de coragem. Clara, ao seu lado, também tomou a palavra. "Precisamos nos unir. Vamos fazer uma petição, reunir assinaturas e mostrar a força que temos juntos. Este lugar é nosso e não vamos deixá-lo ir embora sem lutar." A energia que emanava de Clara e Joaquim era contagiante. As pessoas começaram a se mobilizar, formando grupos para coletar assinaturas e espalhar a notícia. O empresário, percebendo o movimento, tentou intimidá-los, mas a união deles se tornava cada vez mais forte. A tensão aumentou quando o empresário se aproximou, cercado por seguranças, exigindo que todos se dispersassem. Joaquim, sentindo a adrenalina correr em suas veias, decidiu que era o momento de agir. Ele se colocou à frente do empresário e, em um gesto decidido, disse: "Estamos aqui para ficar. Não vamos permitir que você destrua o que construímos com tanto esforço. O que você quer fazer é uma injustiça e não vamos aceitar isso." O empresário, tomado de surpresa pela ousadia de Joaquim, hesitou. A multidão atrás dele estava unida e a força coletiva fez com que ele recuasse ligeiramente. Nesse momento, Nicolas, que observava com admiração, percebeu que a verdadeira luta era sobre solidariedade e inclusão. Ele se juntou a Joaquim, levantando a voz em apoio. "Essa é uma questão de justiça. Estamos lutando por nossos direitos, por nossa cultura e por todas as vozes que querem ser ouvidas." O clamor da multidão crescia e a pressão sobre o empresário aumentava. Joaquim sentiu um misto de medo e esperança, mas a determinação em seu coração superava qualquer insegurança. Com a união da comunidade e a força de suas palavras, o empresário, percebendo que a resistência era maior do que ele imaginava, decidiu recuar. Ele anunciou que, pelo menos por enquanto, não seguiria com seus planos. A multidão explodiu em aplausos e gritos de vitória. Joaquim sentiu um alívio profundo. Eles tinham conquistado aquele momento. O impacto emocional foi imenso.
Joaquim, Clara e Nicolas se abraçaram, sentindo a força da amizade e da solidariedade. Aquele dia não apenas solidificou a amizade entre eles, mas também transformou a visão que Joaquim tinha de si mesmo. Ele percebeu que, ao enfrentar seus medos e se unir a outros, poderia não apenas mudar sua própria vida, mas a vida de muitos. A batalha que enfrentaram se tornara um símbolo de resistência e esperança, e o espaço da feira agora pulsava com novas possibilidades. A luta estava longe de terminar, mas naquele instante a vitória foi uma prova de que juntos eram mais fortes. O alívio que tomou conta de Joaquim e dos artesãos após a retirada temporária do empresário foi palpável. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, como se tivessem superado um grande obstáculo. Joaquim, porém, sabia que aquela vitória era apenas um primeiro passo. A luta pela preservação da feira estava longe de terminar, mas a experiência de ter se unido à sua comunidade o transformara profundamente. Ele agora se via não apenas como um simples artesão, mas como um defensor da cultura e da identidade de seu povo. Enquanto caminhava ao lado de Clara e Nicolas, Joaquim refletiu sobre as lições que aprendera. A coragem não se tratava apenas de gritar mais alto que os outros, mas de ouvir e valorizar as vozes ao seu redor. Ele percebeu que a força que havia encontrado estava enraizada na solidariedade e na inclusão, e que todos tinham um papel a desempenhar. Clara, com sua determinação e visão, havia inspirado não só Joaquim, mas toda a comunidade. Nicolas, por sua vez, também experimentou uma mudança significativa. Ele, que sempre havia se sentido inseguro sobre seu lugar no mundo, agora se sentia parte de algo maior. O jovem decidiu que se dedicaria a ajudar outros artesãos a se expressarem, organizando workshops e espaços de aprendizado. Isso não apenas solidificou sua amizade com Joaquim e Clara, mas também lhe trouxe um propósito renovado. No entanto, a sensação de vitória foi abruptamente interrompida quando, dias depois, um novo boato começou a circular. O empresário, em uma jogada inesperada, havia decidido fazer uma parceria com uma grande rede de lojas, prometendo revitalizar a área da feira, mas com a condição de que os artesãos fossem transferidos para um espaço menor, quase invisível. A notícia caiu como uma bomba, e os ânimos que antes estavam elevados, agora se tornaram de desespero e frustração. Joaquim, ao ouvir isso, sentiu seu coração afundar. Ele percebeu que a batalha estava apenas começando, mas, em vez de se deixar abater, uma nova chama acendeu dentro dele. Com Clara e Nicolas ao seu lado, ele se comprometeu a não desistir. Eles começaram a planejar uma nova mobilização, desta vez com mais estratégia e apoio da comunidade. Joaquim entendeu que, apesar dos desafios, a união e a luta por justiça sempre valeriam a pena. Ao encerrar o dia em que tudo mudou, Joaquim não apenas se viu transformado, mas também reconheceu que a verdadeira força reside na resiliência e na capacidade de recomeçar. Ele estava preparado para enfrentar o que viesse, sabendo que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, a história da feira e de seus artesãos continuaria a ser escrita, marcada por uma luta incessante e a esperança de dias melhores. A jornada de Joaquim e seus amigos estava longe de ser um conto de fadas, mas era repleta de lições sobre amizade, coragem e a importância de lutar pelo que se acredita. E, no fundo, Joaquim sabia que essa era apenas a primeira de muitas batalhas que viriam.